Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. No quadro Saúde 10, fui até o Hospital São Carlos conversar com o infectologista Dr. Gleidson. O programa Corpo Estilo se preocupa com a sua saúde. E hoje vou conversar com o Dr. Gleidson Ponte, que é infectologista aqui do Hospital São Carlos e do Ambulatório de HIV do Hospital São José de Fortaleza. Tudo bem, Dr. Gleidson? Tudo bem, Cleane. Hoje a gente vai falar sobre HIV. Você poderia falar sobre a diferença de AIDS e HIV, Dr. Gleidson? Pronto. A diferença de AIDS para HIV é no sentido de que a infecção pelo HIV, nem todo paciente que é infectado pelo HIV tem AIDS. AIDS é um estágio mais avançado da doença. O paciente que tem o HIV, ele é só portador do HIV, ele pode estar ainda com a sua imunidade preservada, o vírus está em quantidade baixa no seu organismo e ele não tem os efeitos, as doenças oportunistas que caracterizam a doença em si, a AIDS. E já que você falou em doenças oportunistas, quais são essas infecções, essas complicações que podem surgir do paciente que tem AIDS? O HIV, ele quando penetra no organismo humano, ele tem uma predileção por algumas células do sistema de defesa, umas células chamadas linfócitos CD4. Essas células são muito importantes para defender o nosso organismo de infecções externas, né? Porque a gente sabe que no ar, na água, nos alimentos, sempre tem micro-organismos que na hora que penetram no nosso organismo, eles são rapidamente destruídos pelo nosso sistema de defesa. O HIV ele começa a destruir essas células CD4 e com o tempo, se a pessoa não se cuidar, não tiver um diagnóstico precoce, não conseguir saber que tem o vírus e se tratar, acaba que ele fica fraco, né, com seu sistema de defesa fraco. E aí começam esses germes que rapidamente eram destruídos pelo nosso próprio organismo, eles acabam causando doenças, né, e aí vem doenças que normalmente não são vistas na população que estão com a defesa normal, né. As principais, as mais conhecidas, são os fungos, né, a candidíase, que normalmente é o sapinho, que o pessoal chama de sapinho, que essa candidíase dá na boca, né? Candidíase oral, que a gente chama, e algumas outras doenças como uma pneumonia por um germe, que é o Pneumocystis jirovecii, né? Que pode causar uma infecção grave, que pode levar até o paciente ao óbito ou a complicações mais sérias. Até porque a imunidade do paciente está abalada, né? Ele tende a ficar com a imunidade mais baixa, mas graças a Deus, com a evolução dos tratamentos, esse número já está mudando. O paciente com HIV já pode ter a esperança de ficar bom, de ter um convívio normal na sociedade, porque a gente vê ainda que as formas de contaminação, tem gente que tem medo de pegar uma pessoa com AIDS. Aí o que é que você tem a dizer assim? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer a doença, né? O HIV, a forma de transmissão, que já é bem difundida, né? A forma de transmissão é por via sexual e por via sanguínea,
Então, tem que se ter os cuidados com esses dois lados, né? Então, relação sexual tem que ser com o uso de preservativo, né? Principalmente se o casal ele não sabe o seu status imunológico, se tem ou não o vírus. E a questão de agulhas, né? Se vai fazer algum procedimento, tem que ser com material estéril, descartável, né? E a questão dos usuários, né, de droga que ainda compartilham seringas, isso é muito perigoso para a transmissão desse vírus, né? E em relação ao HIV, hoje o paciente, ele naturalmente convive perfeitamente em sociedade. Hoje o HIV, ele se for descoberto cedo, a tempo, né? Tem um tratamento realmente eficaz e que deixa a pessoa convivendo normalmente e vivendo o tempo que ela iria viver, logicamente, com mais responsabilidade, porque o paciente tem que tomar os remédios, tem que ir para as consultas, tem que fazer os exames, tem que ter um estilo de vida com mais cuidado, mas vai viver normalmente, fazer seu trabalho, né? Realizar seus sonhos, né? Isso é que é o importante. Importante prevenir, se não deu para prevenir, diagnosticar cedo e ter responsabilidade com o tratamento, né? E até uma pergunta do telespectador, porque apesar de várias informações que você vê na mídia, na TV, em jornais, o beijo, muita gente acha que ainda é transmitido o HIV, o vírus, através do beijo. Não, na verdade, a saliva, esses tipos de fluido orgânico, mas tem vírus em quantidade insignificante para a transmissão. Então, não se transmite o vírus de uma pessoa para outra pelo beijo, pelo suor. Então, você pode pegar na pessoa com HIV, não tem que acabar com esse preconceito que realmente não tem sentido algum, né? Porque não transmite HIV nem pelo beijo, nem pelo suor, pelos esses líquidos que a gente sempre tem contato. Obviamente, se a pessoa está sangrando, né? Então isso aí não. Aí se está com sangramento, o sangue, a gente acabou de falar, tem quantidade de vírus alta que pode transmitir. Então tem que ter cuidado, mas se não, só a saliva e o suor não transmitem o HIV. Pronto, até é importante deixar isso claro, porque acho que é a dúvida de muita gente ainda, apesar de tanta informação já existente acerca do assunto. E doutor, é muito comum a mulher casada que confia no esposo, aí não faz relação sexual, mas sem camisinha, e às vezes o marido, né, por descaso, tem uma relação extraconjugal e acaba transmitindo para sua mulher a AIDS. Isso é muito comum, você como trabalha no ambulatório deve ver bastante com frequência os homossexuais também. O que é que você tem a falar? Historicamente, o HIV, a AIDS, ela iniciou-se, né, foi descoberta a doença através dos homossexuais, né? Mas, na verdade, não era a questão do homossexualismo, e sim o estilo de vida das pessoas, né? Nas últimas décadas, vem aumentando e sendo observado um grande número de mulheres, mesmo casadas, né, que adquirem o HIV, como você mesmo falou, do seu marido, né? Então, é importante a questão do estilo de vida, a questão da testagem dos casais, né? E sempre que se tem uma dúvida, é importante fazer o teste do HIV, que está disponível em vários locais, né, na cidade, e financiado, pago pelo governo, né? Não vai ter nenhum custo para fazer o exame, saber, né, se tem uma relação de risco, fazer, e nos casais mesmo fazer a testagem, né? E se existe alguma dúvida, usar preservativo até sair o resultado, porque é fundamental. Preservativo, até porque não existe só a contaminação pelo HIV, e sim tem várias DSTs, várias doenças sexualmente transmissíveis. Né? Inúmeras, inclusive o HPV, que é uma grande causa de câncer, né, na mulher, né, um câncer de útero na mulher. Verdade. Doutor, você pode falar sobre a evolução do tratamento? O HIV, no início, não existia tratamento específico, né? Na época que a gente assistiu o início da epidemia, né? O Cazuza, né? Foi um grande... o Renato Russo. Então, naquela época não existia tratamento. Então, ficou aquela imagem do HIV muito associada né, esses artistas, essas pessoas públicas, emagrecendo e aos poucos morrendo, né? Felizmente, desde a década de 90, né, em torno de 96,
que existem uma classe de medicação, que são os inibidores de protease, que revolucionaram a terapia antirretroviral, né? Hoje nós temos uma terapia potente que restabelece a imunidade a níveis seguros, né? E o vírus fica em quantidade mínima no organismo, né? E isso faz com que a pessoa conviva normalmente, né? Obviamente, como eu falei, né? Tem que ter a responsabilidade de fazer seu tratamento, procurar o médico, ir para as consultas, fazer os exames, porque isso é essencial para o sucesso da terapia. Então, só para focar na prevenção, qual a mensagem que você deixa para o telespectador que está nos assistindo? É a questão do estilo de vida, né? Então, a pessoa tem que ter um estilo de vida seguro, relação sexual com o uso de preservativo. Se é um parceiro fixo, testar, fazer o anti-HIV, né? Para ter a certeza de que a pessoa não tem o vírus. E se não conseguiu prevenir e tem a doença, né? É procurar a assistência médica, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento, porque hoje, como a gente frisou já nessa entrevista, o HIV ele não é uma doença incapacitante se for tratada e acompanhada de forma responsável, né? Se tem o HIV, faça seu tratamento, faça o acompanhamento, você vai viver tranquilamente a sua vida, ter seus sonhos, né? Ter seu trabalho, naturalmente vai viver normalmente, normal, né? né? Verdade. Dr. Gleidson, muito obrigada pela sua participação. Você que está em casa, que conhece alguém que tem a AIDS, né, que foi contaminado por esse vírus, você pode estar procurando o Dr. Gleidson aqui no Hospital São Carlos. Muito obrigada pela sua participação e o programa Corpo e Estilo agradece, tá? Obrigado, Caio.